Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um bolo totalmente do zero, que é este bolo pé de moleque. Eu vou te ensinar o caramelo, vou te dar a receita da massa, do recheio, da montagem, tudo você vai ter aqui nesse vídeo. Então, vamos começar. Aqui eu tenho o açúcar refinado, que você também pode utilizar o cristal. Aqui nós vamos colocar água. Temos também manteiga, ela pode estar em ponto pomada, creme de leite e, por último, o sal, tá? Toda a quantidade na descrição desse vídeo você vai encontrar tudinho. Então, vamos começar. Com a panela ainda com fogo desligado, eu coloquei o açúcar e vou umedecer o meu açúcar com a água, tá? A gente deixa aqui para formar a caldinha do nosso caramelo. Lembrando que a gente vai fazer um caramelo aqui cremoso, tá? Esse caramelo, ele vai saborizar o nosso brigadeiro, que vai ser o recheio desse bolo pé de moleque, que vai ser um caramelo cremoso, bem macio para a gente saborear. Agora sim, eu vou ligar o meu fogo e vou esperar aquecer a minha panela, tá? Pode deixar paradinha assim mesmo. E olha, depois de alguns minutinhos, ele começa a ferver, começa a ficar com essas bolhas, tá? E você vai ver, vai perceber que ele vai começar a ficar dourado, que é essa coloração que a gente precisa para o caramelo. É bem importante que você não deixe passar tanto, porque como a panela está quente, o caramelo ele continua fazendo o processo de cocção, então ele vai continuar esquentando, tá bom? Agora que chegou na coloração, essa coloração dourada, a gente adiciona a manteiga. Nós vamos aqui misturar. Olha só como ele está embaixo, ele já está com uma coloração mais amarronzada, tá? Então, por isso é importante a gente desligar o fogo. Adicionei, então, aqui a manteiga com o fogo desligado. É só a gente misturar bem. E depois nós vamos colocar bem aos pouquinhos o creme de leite, tá? É importante seu creme de leite que ele esteja numa temperatura ambiente, para que ele não tenha um choque de temperatura com o caramelo que está na panela, que está bem quente, tá? Outra coisa, outra dica, tome cuidado para não se queimar nessa hora, tá bom? Lembrando que aqui a temperatura está bem alta, mesmo com o fogo desligado, essa mistura está bem quente. Então, vá adicionando aos pouquinhos o creme de leite e vá misturando, que você vai ver que tudo vai se dissolver e vai ficar um creme bem homogêneo, tá? Então, aqui a gente mistura bem. E, por último, a gente vai acrescentar uma pitadinha de sal para dar aquele toque no sabor, tá? Aqui é um caramelo cremoso e também um caramelo salgado, né? Eu botei bem pouquinho, então ele ficou bem leve, tá? Em relação ao sal. Então, aqui eu misturei bem e o nosso caramelo já está pronto. Ele é bem fácil, tá? Na mesma panela, eu retirei o caramelo, nós vamos adicionar aqui o leite condensado. Eu vou fazer nessa panela 2 receitas, tá? Porque o bolo que nós vamos rechear é de aro 20. Então, eu uso, se fosse para aro 15, uma única receita de brigadeiro. Como será para aro 20, eu utilizo 2, tá? Aqui eu coloco o creme de leite, eu vou deixar na descrição todas as quantidades. Adicionei também a manteiga. E para saborizar, eu vou trazer de volta o caramelo que a gente acabou de fazer, tá? Não tem problema de estar quente, porque realmente vai ferver aqui na panela novamente. Então, agora a gente mistura bem. Está desligado o meu fogo, tá? Só misturar para que toda essa parte se homogeneize, né? Para que fique bem misturadinho. Por último, vou acrescentar mais um toquezinho de sal. É bem pouco, tá? Só nas pontinhas dos dedos. E aí, a gente deixa aquele brigadeiro. Então, aqui sim eu vou ligar o fogo da panela e a gente vai começar a fazer o brigadeiro, tá? Esse, então, é um brigadeiro de caramelo, tá bom? A gente saborizou com o caramelo que a gente acabou de fazer. Olha, depois de alguns minutinhos, uns 8 a 9 minutos, vai depender da chama do seu fogão, o nosso brigadeiro de caramelo vai começando a ficar mais denso, né? Mais cremoso. Então, aí a gente abaixa um pouquinho o fogo e a gente vai perceber
através de um teste que eu vou mostrar para vocês. Esse teste, ó, quando a gente levanta a espátula e joga a massa por cima da massa de baixo, ela não se mistura, ela forma o desenho exatamente do que ficou em cima. Esse é o momento de nós retirarmos e desligarmos o nosso fogo, tá? Eu sempre gosto de mexer um pouquinho após desligar o fogo para tirar um pouco do calor. Olha que brilhante esse brigadeiro de caramelo, que maravilhoso que fica, e o sabor desse brigadeiro você tem que fazer. É realmente maravilhoso. Se você quiser torná-lo um brigadeiro de churros, é só acrescentar canela, tá? Misturar bem também lá no início da cocção, que dá super certo. Agora, nós vamos fazer, reservamos então o brigadeiro, vamos começar a nossa massa. Aqui eu vou fazer uma massa para vocês com ingredientes super fáceis, é uma massa também de caramelo. E nós vamos fazer tudo à mão, ou seja, se você não tem batedeira, nem aquela de garfinho, nem a planetária, não tem problema. Eu vou utilizar aqui um fouet, eu vou deixar também as quantidades aqui de todos os ingredientes da nossa massa na descrição do vídeo, não se preocupe. Nós batemos bastante os ovos, tá? É importante bater bastante. Aqui tem que ser braço de confeiteira mesmo. Mistura bem, tá? Percebam que eu estou usando aqui uma vasilha grande. Se você tiver qualquer vasilha em casa, você consegue. Peneirei o açúcar. Vou tirar aqui os gruminhos, que eu não gosto de gruminhos na minha massa. Sempre importante a gente peneirar os ingredientes secos, tá? Isso vai dar um resultado muito melhor para nossa massa. Bate novamente, utilizando o fouet, que é esse batedor de arame. Então, você não precisa nem ter batedeira. É só mesmo o fouet e uma bacia ou um bowl que você tem em casa, uma vasilha, que tá tudo certo. Agora eu vou adicionar aqui a margarina derretida, tá? Eu levei ao micro-ondas. 30 segundos, pela quantidade que eu vou mostrar para vocês aqui na descrição, é o suficiente para que ela se derreta completamente. Então, eu coloquei a margarina. Agora, eu vou colocar também o nosso caramelo. Aqui ele já está frio, tá? Olha que coisa linda esse caramelo puro, que nós utilizamos um pouco lá no nosso brigadeiro de caramelo e agora vamos saborizar a nossa massa, tá? Se você quiser também, você consegue saborizar essa massa dando um toque de canela e trazendo o sabor de churros para essa massa. Então, essa massa ela é bem versátil, você também consegue fazer outras saborizações, tá? Não só de caramelo. Vou misturar bem aqui, ó. Percebam que como é um caramelo bem cremoso, ele se dissolve com muita facilidade, tá? Agora, eu vou acrescentar aqui o leite. O nosso leite aqui é integral, tá? É importante que ele também esteja em temperatura ambiente. Vou misturar bem a nossa massa. Olha que massa fácil, totalmente com o método direto. Você não precisa fazer muito esforço, é só ir adicionando os ingredientes e misturando. E aqui eu tenho, ó, amido de milho, que é essa parte branquinha, e aqui embaixo farinha de trigo, tá? Então, a gente vai misturar esses dois secos. Nós vamos misturar para fazer com que a massa fique um pouquinho mais leve, mais fofinha. Então, esse é o objetivo de misturarmos amido, a nossa farinha de trigo, e também vou peneirar, tá? Como eu disse, ingredientes secos é sempre importante a gente peneirar para tirar aqueles gruminhos, evitar que passe aquelas pedrinhas ou o que seja de sujeira que venha na farinha de trigo. Então, aqui a gente mistura e já estamos chegando ao final dessa massa, que é muito saborosa, ela é muito gostosa. Nós vamos fazer um bolo pé de moleque, eu já vou mostrar para vocês como eu vou montar. Eu vou prensar ele todo à mão livre, você também pode fazer em casa. O último ingrediente que eu acrescentei aqui foi o fermento em pó, tá? Que a gente vai só misturar mesmo para agregar, não precisa bater muito. E a nossa massa já está pronta. Olha que massa mais linda. Ela fica assim mais escura mesmo do que uma massa normal por conta do caramelo. Aqui eu tenho o meu desmoldante e minha forma de aro 20, tá? Essa forma de aro 20, eu gosto de dividir essa massa em duas formas dessa. Então, se você quiser dobrar a receita para fazer um bolo com 4 camadas de massa, você pode, tá bom? É super viável, você pode fazer. Então, aqui eu tô colocando na minha forma e vou colocar também na segunda. Então, aqui a gente tem duas formas de aro 20, tá? Se você quiser fazer aro 15, apenas uma receita dá, tá bom? Aí você distribuiria em 3 formas de aro 15, tá bom? Olha só, nessa de aro 20 deu 460 gramas
em cada forma, ok? Então, o peso dessa massa aí gira em torno de 920 gramas. Aqui eu tenho o nosso brigadeiro de caramelo já frio. A nossa massa também já fria, olha que massa linda, eu tirei o topinho aqui para facilitar. Vou colocar aqui, ó, a minha calda. Tô ensinando para vocês uma montagem em mão livre, tá? Você não precisa ter nada aí de utensílio. Vou fazer aqui a primeira camada de recheio. Olha esse brigadeiro de caramelo. Que coisa mais maravilhosa. Ele é muito cremoso, bem saboroso e fica com um sabor bem intenso do caramelo, sabe? Por isso é que a gente vai trazer o sabor do pé de moleque, né? Que o pé de moleque é um doce que consiste em 2 sabores, o amendoim juntamente com o caramelo. Então, aqui a gente vai fazer um bolo. Esse bolo para festa junina, ele é muito maravilhoso. Fica um bolo, assim, muito bonito na mesa. Vocês vão ver a foto. Ele fica um bolo muito bonito mesmo. Aqui eu tenho amendoim, tá? Esse aqui já é assado. Ele é um pouquinho já salgadinho. Você pode também comprar o amendoim, torrar, descascar, né? Aqui eu acho mais prático, porque fica mais rápido, né? Você compra, já abre o saquinho e você já coloca aqui no seu bolo, tá? Aí você vai me perguntar, por que você já não colocou diretamente no recheio, já não agregou? Quando a gente vai passar a manga de confeitar em cima da massa, quando a gente vai distribuir o recheio, esses amendoins inteiros, que é interessante para o bolo pé de moleque, ele atrapalha, né? Ele entope um pouco o saco de confeitar a manga. Então, por conta disso, eu preferi fazer assim. E para unir esse amendoim, para ele não ficar solto, né, entre a massa, eu vou cobrir com mais uma camada fina desse brigadeiro de caramelo que a gente fez, tá? Lembrando que esse brigadeiro já está frio, você precisa esperar ele esfriar totalmente para você colocar no recheio do seu bolo, tá bom? Então, aqui a gente fechou e vamos agora repetir o processo. Mais uma camada de massa de caramelo. Essa massa, ela é estruturada, tá? Se você quiser fazer bolo de andar com ela, você pode, porque ela realmente aguenta. Ela não é uma massa fofinha, aquelas massas leves como pão de ló, nada disso. É uma massa bem estruturada, que você tem sim uma certa segurança para fazer esse bolo, se for de 2 andares, tá bom? Então, aqui eu repito o processo, passo a primeira camada de brigadeiro de caramelo, venho novamente com o meu saquinho de amendoim. Eu utilizei 2 saquinhos em cada camada de recheio, tá? Esses saquinhos, se não me engano, tem 24 gramas em cada saquinho, que a gente distribui. E vamos colocar também o segundo saquinho mais nas bordas, tá? Olha que maravilhoso que vai ficar. O próprio sal que vem no amendoim já dá também um toque especial a esse recheio de pé de moleque, tá? Então, aqui a gente vem novamente com o nosso recheio de brigadeiro de caramelo e a gente fecha a camada de recheio, tá? A gente vai aqui selar e assim os amendoins vão ficar entre as 2 camadas de recheio, a de baixo que a gente colocou anteriormente e essa de cima. Gente, eu garanto para vocês, se você fizer esse bolo, vai ser sucesso em qualquer época do ano, principalmente agora na época de festa junina. Fica realmente delicioso. Agora eu vou virar a última massa, olha, eu vou virar, ela vai ficar assim, e nós vamos umedecer novamente com a nossa caldinha, essa caldinha de baunilha, tá? Água, açúcar e baunilha. E olha só que lindeza ficou o nosso bolo caramelo de hoje. Esse bolo é aquele bolo rústico que não precisa de cobertura, então eu só coloquei o próprio recheio em cima e espatulei. Passei uma espátula levemente alisando, não precisa ser aquela coisa perfeita. Ele foi para a geladeira, ficou assim fechadinho numa caixa, tá? É uma caixa própria para bolo. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Então, se ele foi útil para você, se inscreva aqui no canal Chay Cakes. Deixa também aqui o seu like se você aprendeu, se você gostou dele. E também deixa aqui o seu comentário. O que você gostaria de ver aqui no nosso canal? Qual é a sua sugestão para nossos bolos juninos? O que você gostaria de aprender? Que eu vou ter o prazer de responder a cada comentário, tá bom? Ah, não se esqueçam, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!